Então vamos lá, pessoal. Agora nós vamos partir para a solução, tá certo? Então vamos lá. Então, lendo a primeira vez, eu entendi as seguintes entidades. Então vamos lá, ó. Tudo que está em vermelho para mim são entidades. Então eu entendi que o hospital é uma entidade, médico é outra entidade, corpo hospitalar é uma entidade, médico, enfermeiro, pessoal administrativo, clínicos, médicos podem ser clínicos ou cirurgiões, pacientes, exames, pacientes internos e externos é uma especialização, generalização e cirurgias, tá certo? Então eu entendi isso na primeira passada, tá certo? Então agora a gente vai ver quais são as entidades propriamente ditas, beleza? Então vamos oficializar isso. Então eu enxerguei a entidade hospital com nome, endereço, CNPJ. Considerei CNPJ o atributo identificador. Médico, eu considerei que ele tem CRM, especialidade e data de formado, tá certo? Só que aqui, pessoal, tem uma peculiaridade. O CRM não vai ser o atributo identificador, porque na verdade ele é uma especialização do corpo hospitalar. E o identificador único, na verdade, vai ser matrícula para todos os integrantes do corpo hospitalar, tanto para médico, para enfermeiro, quanto para o pessoal do administrativo, tá certo? Então, o enfermeiro também tem o Conselho Regional de Enfermagem, né? Mas o identificador dele vai ser matrícula que ele vai herdar do corpo hospitalar. Daqui a pouco a gente vai ver o diagrama, beleza? A administrativa tem categoria e nível, né? Aí o médico, eu entendi que ele pode ser clínico ou cirurgião, tá certo? O paciente, a gente viu os atributos, então acredito, eu considero o número do prontuário como sendo o atributo identificador. O exame ele tem um código lá que vai ser o número dele, né? O paciente interno é uma especialização do paciente, que ele vai ter mais dados que o paciente externo, nós identificamos isso. Nós temos o paciente externo e temos as cirurgias, que vai ter um código também, que seria o número das cirurgias, beleza? Tranquilo? Então, agora a gente vai voltar lá e nós vamos desenhar o diagrama propriamente dito, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler aqui, eu estou com o PDF na mão, eu vou ler, tá? Um hospital é chefiado por um e só um médico. Então tá lá, ó. Então eu considerei a entidade hospital com o identificador CNPJ, né, pessoal? Então tá lá. Aí depois a gente tem o quê? Tem um médico, beleza? Então o médico lá, ó, ele não tem o CRM como identificador, porque na verdade ele é uma especialização do corpo hospitalar, beleza? Então, ó, na verdade, o corpo hospitalar pode ser médico, pode ser enfermeiro e pode ser administrativo. Então isso aqui é uma especialização. Então, quem tiver dúvida, volta lá no nosso material. Nós vimos que uma maneira de mapear isso, essa chave primária vai vir para cá, quer dizer, quando for tabela, né? Esse atributo identificador vai compor médico, enfermeiro e administrativo. Ou seja, o médico tem os seguintes atributos: matrícula, ID, CPF, nome, endereço, data de nascimento, CRM, especialidade e data. O enfermeiro tem quais atributos? Matrícula, ID, CPF, nome, endereço, data de nascimento, origem e categoria da não. Então, na verdade, o identificador único, tanto de médico, de enfermagem quanto de administrativo, vai ser sempre a matrícula. Então, quem tiver em dúvida nisso, vê lá o mapeamento que nós já fizemos na especialização e generalização, tá certo? Vamos lá, continuando. Aí depois ele fala lá, ó, os médicos podem ser clínicos ou cirurgião, outra especialização, tá certo? Então, nós vimos que tem outra especialização aqui. Aí ele fala dos pacientes. Então, o paciente ele vai ter número do protocolo, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. E o paciente também vai ter uma especialização, ele pode ser interno ou externo. Ah, ele fala de exame antes, né? Então tá lá, os pacientes vêm ao hospital para consultar e realizar exames. Então a gente já colocou o exame aí como outra entidade. E o paciente ele pode ser interno ou externo, sendo que o paciente interno ele tem um conjunto de atributos a mais. Mas tanto esse quanto esse tem todos os atributos previstos aqui em paciente, tá certo? Então a gente tem aí uma especialização, generalização, tá certo? Então vamos continuar. Aí ele fala lá, ó, contínuo externo, são coisa e tal, e depois, por último, ele fala em cirurgia, beleza? Então, essas são as entidades que foram levantadas, tá certo? Primeiro passo, levantamos as entidades e os atributos, inclusive os atributos identificadores. Agora vamos para os relacionamentos, ó. O hospital é chefiado por um médico, então tá lá, ó, hospital é chefiado por médico. Então, um médico pode gerenciar quantos hospitais? O hospital pode ser gerenciado por quantos médicos? Então, aqui a gente optou por dizer que todo hospital tem pelo menos um médico gerenciando. Então, a gente botou como
um relacionamento obrigatório. Então, todo hospital vai ter no mínimo um médico e no máximo um médico, ou seja, exatamente o médico. E o médico pode gerenciar quantos seus hospitais? 0 ou 1, porque nem todo médico vai chefiar o hospital, tá certo? Então seria o nosso primeiro relacionamento. Reparem que aqui eu fiz questão de botar a cardinalidade mínima e a máxima, que eu não tinha feito nos exercícios anteriores. Só para a gente ver, né, como é que funciona. Se eu colocasse só um aqui, é porque a mínima é 0. Aqui eu sou obrigado a colocar as duas. Por quê? A mínima é 1, é um relacionamento obrigatório, beleza? Vamos continuar. O corpo hospitalar, a denominação dada a cada funcionário do hospital, é formado basicamente por 3 categorias. Aqui não tem mistério, não tem nada de novo, né? Médicos podem ser clínicos e cirurgiões. Apenas esses últimos podem realizar cirurgias. Então, a gente esqueceu aqui o relacionamento, né? Um hospital possui um corpo hospitalar. Pessoal, onde está escrito corpo hospitalar aqui é funcionário. Então, um hospital pode ter vários funcionários. O corpo hospitalar é sinônimo de funcionário, tá certo? Pode ter 0 ou vários. Por quê? Eu coloco 0 aqui porque para eu inserir um hospital no meu sistema, eu posso inserir um hospital sem ter nenhum funcionário ainda, beleza? Por isso que eu gosto de botar a cardinalidade mínima 0. Agora, o cara para entrar aqui no corpo hospitalar, eu posso chegar à conclusão que obrigatoriamente ele tem que estar associado a um hospital, beleza? Não faz sentido eu entrar com um funcionário se ele não sei qual é o hospital que ele vai trabalhar, beleza? Então eu gosto de botar aqui obrigatória, beleza? Vamos continuar. Aí a gente estava falando agora de cirurgia, né? Então, o cirurgião ele pode executar várias cirurgias, né? Um cirurgião pode executar várias cirurgias. E a mesma cirurgia pode ser executada por vários cirurgiões, não tem problema nenhum, tá certo? Então a gente estava lá em cirurgias, né? Então estava em cirurgias, tá. Médicos, clínicos, cirurgiões, apenas esses últimos podem realizar a cirurgia, tá? Paciente vem ao hospital para se consultarem. Então, o paciente... Opa, isso aqui também faltou falar, né, pessoal? Paciente vem ao hospital. Então, um hospital possui vários pacientes. 0 ou vários. Por quê? Vou explicar o 0 de novo aqui. Ah, mas tem que ter pelo menos um paciente. Não, para eu inserir o hospital no meu sistema, eu não preciso já ter paciente cadastrado, beleza? Essa é a grande sacada. E um paciente... ele tem que estar exatamente no hospital, senão ele não é paciente, né, pessoal? Então, como eu estou trabalhando só com um hospital, não é uma rede hospitalar, né, que é exatamente um hospital, então esse meu paciente obrigatoriamente tem que estar associado a esse hospital, porque senão não faz sentido. Para que eu tenho um paciente se eu não sei qual é o hospital, beleza? Então aqui eu só estou trabalhando com hospitalar, com um hospital. Poderia ser uma rede hospitalar, como por exemplo uma rede, sei lá, DOR de hospitais, né, coisa desse tipo, beleza? Então vamos lá, vem o hospital se consultarem, né, e fazerem exame. Então tá lá, paciente, médico consulta paciente. Um médico pode consultar vários pacientes, né? E um paciente pode ser consultado por vários médicos, beleza? Agora, pessoal, essa peculiaridade aqui da data é bem interessante, ela fazer parte do identificador. Então, consulta, quando for mapeado para o nível lógico, ela vai virar uma tabela, tá certo? Isso aí vocês vão aprender quando vocês virem a parte de mapeamento relacional. É até legal vocês, quando virem a parte lógica aí do nosso curso, depois o modelo lógico, né, vocês voltarem nesse exercício, tá certo? Então, façam esse exercício, vão para o modelo lógico e depois vocês voltem aqui para entender essa parte que eu vou explicar aqui, beleza? Que é bem interessante. O que eu estou dizendo? Aqui um paciente pode ser atendido por vários médicos, um médico pode atender vários pacientes, mas eu coloco a data aqui como chave porque é o seguinte: o mesmo paciente pode ser atendido pelo mesmo médico várias vezes. E o que vai diferenciar um atendimento dos demais é a minha data do atendimento. Por quê? A chave primária de consulta, quando ela virar uma tabela, estou falando grego agora, né? Mas vocês vão ver o modelo lógico e vão voltar aqui e vão entender isso. Ela seria a chave de paciente e a chave de médico. Então ela não pode repetir, beleza? Então eu coloco a data como chave também para complementar isso. Então, se eu não tiver essa data, eu vou dizer que um paciente pode ser atendido por vários médicos e um médico pode ser atendido pode atender vários pacientes. Mas eu não vou conseguir representar o mesmo paciente sendo atendido pelo mesmo médico várias vezes, que normalmente acontece, né, pessoal? A gente vai a primeira vez ao médico, ele manda fazer um conjunto de exames, por exemplo, e a partir daí a gente vai e faz um retorno para que ele avalie esses exames. Então essa data é para isso, para o mesmo paciente ser atendido pelo mesmo médico várias vezes. Por isso que eu botei ela como chave aqui, um atributo identificador do relacionamento, beleza? Vamos continuar. Os pacientes vêm aos hospitais para fazer exames, né, coisa e tal. Aí tá lá, paciente vem ao hospital para se consultarem e realizarem exames. Opa! Então, uma consulta pode requisitar um exame. Aí aqui vem aquele conceito de entidade associativa, pessoal.
Olha o que está acontecendo aqui, ó. Exame é uma entidade associada a uma associação. O Peter Shen falou que isso não podia. Então, essa associação ela é promovida à entidade associativa. Ora funciona como entidade, ora funciona como associação. E uma consulta pode gerar vários exames, ou nenhum, né? Tem consulta que não gera exame. E um exame pode ser gerado por 0 ou várias consultas, beleza? Aí eu quero, não, mas tem que ter pelo menos uma consulta. Tudo bem, não tem problema, eu simplifiquei. Vocês podem analisar mais a fundo e mudar alguma cardinalidade quando for necessário, beleza? Então tá lá. Então a gente tem lá ó, que a consulta gerou o exame, né? Requisita exame, tá certo? Então vamos lá. Conforme requisitado pelas consultas, estão classificadas 2 categorias. Paciente interno e externo nós já falamos. Os internos são aqueles que devem permanecer no hospital por um período de tempo, podendo ser submetido a algum tipo de cirurgia. Nesta categoria, informações tais como diagnóstico, isso aqui tudo nós já falamos, né? Sabe-se que o mesmo pode ser internado várias vezes para submeter-se à cirurgia. Opa! Então, ó, paciente interno, ele pode realizar cirurgia. O externo não pode. Olha que detalhe aqui, ó. Eu tenho um conjunto de pacientes. Quando ele é interno, ele pode realizar cirurgia. E por ser interno, ele tem que ter mais dados que o paciente externo. Então, o paciente externo ele só tem os dados de paciente, enquanto que o paciente interno ele vai ter dados a mais. Então, ó, tanto paciente interno quanto externo tem esse conjunto de dados aqui. Só que o paciente interno, além desse conjunto de dados aqui, número do prontuário, ID, nome, endereço, ficha médica, ele vai ter data de entrada, data de saída, diagnóstico, tratamento e por aí vai, beleza? E um paciente ele pode executar 0 ou várias cirurgias. E a mesma cirurgia pode acontecer com N pacientes, beleza? Então olha o relacionamento ternário aqui que também nós vimos lá, né? Um relacionamento ternário. Ou seja, eu tenho paciente interno, tenho cirurgião e tenho cirurgia. Tá certo, pessoal? Então, com isso a gente fecha esse nosso exercício aqui sobre modelo conceitual. Esse modelo ficou um pouco mais complexo. Algumas dúvidas vocês vão ter, estudem o modelo lógico, depois voltem aqui para entender principalmente essa parte que eu estou falando aqui dessa data. Isso aqui é um detalhe bem legal, pessoal. Então, vejam o modelo lógico, eu insisto nesse assunto aqui, depois vocês voltem aqui e tirem a dúvida, tá certo? Então, boa sorte aí, bom estudo para todos, beleza? Grande abraço e continue aí no curso. Até mais!